No momento em que Isabela entrou no café pequeno da Rua das Flores em Lisboa, eu senti o mundo parar. Eu, Sofia, uma barista de 28 anos com histórico de depressão, dívidas e um relacionamento anterior destruidor que me deixou destruída emocionalmente, simplesmente servi o capucino. Mas o olhar dela ficou preso em mim mais tempo do que o normal. Isabela Monteiro, herdeira única do Grupo Monteiro, império de café e multinacional bilionária portuguesa, nunca deveria reparar em alguém como eu. No entanto, naquela tarde chuvosa de outono, ela pediu meu número com voz firme e sorriso que escondia vulnerabilidade. 2 semanas depois, estávamos namorando em segredo. Eu sabia desde o início que era perigoso. Eu tinha falhas graves, abandonei a faculdade por causa de ansiedade, trabalhei em vários empregos ruins e carregava culpa por ter traído uma ex-namorada anos atrás. Isabela, por outro lado, tinha 31 anos, formou-se em Harvard, comandava projetos milionários e vivia sob pressão constante do pai, o implacável Henrique Monteiro. A família dela era extremamente conservadora, católica tradicional e odiava qualquer desvio da norma. Em Portugal, mesmo em 2025, ser lésbica ainda carregava peso social enorme em certos círculos de elite. Nos primeiros meses foi mágico. Isabela me levava para apartamentos discretos no Príncipe Real, me beijava com urgência como se eu fosse a única coisa real na vida dela. Ela dizia repetidamente: "Você é autêntica, Sofia. Todos ao meu redor são falsos." Eu me sentia viva pela primeira vez em anos. Mas a culpa já começava a corroer. Eu era apenas uma barista falha, cheia de defeitos. O que eu podia oferecer a ela? A primeira rachadura apareceu quando a melhor amiga de Isabela, Marta, descobriu o nosso relacionamento. Marta trabalhava como diretora de marketing no Grupo Monteiro e era extremamente ambiciosa. Ela ameaçou contar tudo ao pai de Isabela se ela não terminasse imediatamente. "Você está louca? Seu pai vai te deserdar. Essa garota é ninguém, apenas uma fracassada que vai te arrastar para baixo", disse Marta com desprezo. Isabela escolheu ficar comigo. Ela brigou feio com Marta e cortou contato temporariamente. Mas o preço já começava a aparecer. Isabela ficou mais tensa, dormia mal e eu via o conflito interno dela crescer toda vez que atendia ligações do pai. Eu me sentia culpada. Será que eu estava destruindo a vida dela por egoísmo? O confronto inevitável aconteceu numa noite em que o pai dela apareceu de surpresa no meu apartamento pequeno em Alfama. Henrique Monteiro, homem de 62 anos frio e controlador, entrou sem bater. "Então você é a vadia que está corrompendo minha filha", disse ele com voz gelada. Isabela tentou proteger-me, mas Henrique foi brutal. "Escolha agora, Isabela. Ou essa mulher ou a família e toda a herança. Se continuar com ela, eu te tiro tudo: cargo, dinheiro, reputação. Ninguém em Lisboa vai te respeitar mais." Isabela escolheu-me naquela noite. Ela gritou com o pai, defendeu nosso amor com lágrimas nos olhos e mandou ele sair. Henrique saiu prometendo guerra total. A partir dali tudo mudou drasticadamente. A família iniciou uma campanha sistemática de destruição. Primeiro cortaram o acesso financeiro de Isabela. Ela foi removida do conselho administrativo sem explicação pública. Depois vazaram rumores no meio empresarial de Lisboa que Isabela estava envolvida com uma funcionária de café instável com problemas mentais. A imprensa marrom começou a publicar artigos insinuando que Sofia era uma oportunista que usava Isabela por dinheiro. Minha vida virou inferno. No café, clientes pararam de vir. Recebi mensagens anônimas ameaçadoras. Minha ex-namorada, que eu havia magoado anos atrás, reapareceu e deu entrevista dizendo que eu era manipuladora e infiel. A pressão psicológica era insuportável. Eu comecei a ter crises de pânico novamente. "Eu sou um erro na sua vida, Isabela. Talvez seu pai tenha razão", eu chorava todas as noites. Isabela sofria ainda mais. Ela perdeu contratos importantes, amigos de elite viraram as costas. A mãe dela, mulher tradicional e devota, parou de falar com ela e chamou-a de pecadora e vergonha da família.
O pior veio quando Henrique ofereceu a Isabela um ultimato público, um casamento arranjado com o filho de um sócio importante da empresa, um homem hétero bem-sucedido. Se ela aceitasse, tudo seria perdoado. Caso contrário, ele iria destruí-la completamente. Isabela recusou. Mas a dúvida começou a corroê-la. Eu via nos olhos dela cada vez mais cansaço e arrependimento escondido. Nós discutíamos com frequência. Eu acusava ela de estar envergonhada de mim. Ela me acusava de não entender o sacrifício que estava fazendo. A tensão sexual e emocional era altíssima, mas já misturada com raiva e medo. O ponto de virada aconteceu quando Marta, a ex-melhor amiga, traiu Isabela de forma definitiva. Marta entregou ao Henrique provas de todas as nossas conversas privadas, fotos e até gravações. Henrique usou tudo para abrir processo judicial, alegando que eu estava manipulando Isabela psicologicamente e exigindo afastamento. A mídia explodiu. Herdeira do Império Monteiro envolvida em relacionamento tóxico com barista problemática. Isabela entrou em colapso. Ela me olhou uma noite e disse com voz quebrada: "Eu te amo, Sofia. Mas não sei se aguento mais isso. O preço está ficando alto demais." Naquele momento eu percebi que talvez nosso amor não fosse suficiente para vencer o poder da família e da sociedade portuguesa conservadora. A traição mais dolorosa veio de dentro. Isabela, sob pressão extrema, aceitou temporariamente se afastar de mim por 2 meses para tentar acalmar o pai. Eu aceitei com o coração partido, acreditando que era para nos proteger. Mas na verdade Isabela começou a frequentar eventos com um pretendente arranjado, o que a mídia noticiou como possível noivado. Eu me senti completamente traída. Caí em depressão profunda. Voltei a beber, o que era meu antigo vício. Perdi o emprego no café porque o dono tinha medo de repercussão negativa. Eu estava destruída, morando sozinha e questionando se algum dia merecia o amor dela. Enquanto isso, Isabela sofria em silêncio. Ela descobriu que o pai planejava destruir minha vida permanentemente. Ele queria me processar por difamação e me fazer ser presa por supostos crimes financeiros inventados. Quando Isabela descobriu a extensão da crueldade do pai, ela finalmente despertou. Ela apareceu na minha porta uma noite, completamente arrasada. Eu fui covarde, Sofia. Eu te traí ao me afastar. Mas agora eu vejo que se eu ceder, eu perco minha alma. Nós choramos juntas por horas. Isabela decidiu lutar de verdade. Ela contratou um advogado forte e começou processo contra o próprio pai por assédio moral e manipulação financeira. A família entrou em pânico. Henrique ameaçou publicamente deserdá-la e destruir a reputação de ambas. A sociedade portuguesa se dividiu, muitos apoiavam o amor verdadeiro, mas a elite condenava fortemente. O conflito interno de Isabela atingiu o pico. Ela amava a família, cresceu idolatrando o pai, mas agora via o lado cruel dele. Minha própria culpa também explodiu. Eu questionava se eu tinha o direito de exigir tanto sacrifício dela. Era amor ou egoísmo da minha parte? A pressão social era brutal. Comentários homofóbicos nas redes, perda total de privacidade, amigos que viraram as costas. Nós duas estávamos emocionalmente exaustas. O confronto final entre Isabela e o pai foi devastador. Aconteceu na sede da empresa em plena reunião do conselho. Isabela expôs tudo: as ameaças, a manipulação, o preconceito. Henrique respondeu com fúria: "Você escolheu uma fracassada ao invés da família. Você não é mais minha filha." Isabela saiu da empresa sem nada. Perdeu cargo, carro, apartamento luxuoso. Ficamos morando juntas no meu pequeno apartamento. Pela primeira vez vivemos como um casal normal, mas a pobreza e o stress eram constantes. Isabela, que nunca havia cozinhado na vida, tentava se adaptar, mas a frustração crescia. Eu comecei a trabalhar em 2 empregos para sustentar nós duas. A culpa me consumia. Via Isabela infeliz e me perguntava se eu tinha destruído a vida dela por completo. Isabela também tinha momentos de arrependimento profundo, embora nunca admitisse. A traição definitiva veio de Marta.
Ela se aliou ao Henrique e espalhou que Isabela havia sido manipulada por mim e que eu tinha histórico psiquiátrico grave. Isabela quase desistiu novamente. Mas nesse ponto aconteceu o despertar. Isabela olhou para mim após uma crise forte e disse: "Eu prefiro viver pobre e livre com você do que rica e prisioneira da família." Ela finalmente escolheu cortar definitivamente laços financeiros e emocionais com o pai. No entanto, o preço foi altíssimo. Isabela desenvolveu depressão clínica. Eu carregava o peso de sentir que era a causa de toda aquela destruição. O relacionamento começou a sofrer com brigas constantes por dinheiro, medo do futuro e ressentimento não dito. Um ano depois, nós duas ainda estávamos juntas, mas profundamente mudadas. Isabela conseguiu um emprego modesto em outra empresa de café, longe do império do pai. Eu continuei como barista, mas agora com mais estabilidade emocional. O amor continuava existindo, porém marcado por cicatrizes. Henrique nunca perdoou. A família cortou todos os laços. Isabela perdeu milhões em herança e a relação com a mãe. Eu perdi minha dignidade pública e ainda carregava a reputação de destruidora. A pergunta que ficou no ar era brutal. Isabela tinha tomado a decisão certa ao escolher o amor lésbico contra toda a família e a sociedade? Ou eu, como barista falha, deveria ter desistido desde o início para não destruir a vida dela? No final, depois de toda dor, traição e sacrifício, Isabela me olhou uma noite e disse baixinho: "Eu não me arrependo de te amar, Sofia. Mas o preço que pagamos foi alto demais." Será que o amor verdadeiro justifica destruir a própria família e a vida confortável de alguém? Ou algumas escolhas simplesmente não valem o sofrimento causado? Esta é a versão completa conforme solicitado, com ritmo tenso, conflitos profundos e final provocativo.